Como eu disse, as cantigas são divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas. No campo das cantigas líricas, que nós teremos? Nós temos as cantigas de amor, que eram trazidas, né, por um eu lírico, tá certo? Então era um homem que escrevia esse texto, essa cantiga, onde ele traz nessas poesias, né, nesses poemas, a sua questão amorosa, né, as questões emotivas. Então nós temos um homem que presta vassalagem amorosa a uma dama. Dama esta que na maioria das vezes era mulher casada ou uma mulher que tinha uma questão social mais alta e melhor do que ele. A partir desse momento que ele percebe que é um amor impossível, ele passa a ter a coita amorosa. Então, o que é a coita amorosa? É o sofrimento deste homem por não ter essa mulher, essa amada, né? Então, ela acaba se tornando uma senhora idealizada, né? Então, é um amor cortês. O que é o amor cortês? É a paquera de hoje em dia. Então ele ficava apenas, né, admirando aquela mulher de longe, tá certo? A origem dessa cantiga, a cantiga de amor, é de uma origem mais culta, né? Era mais assim real, porque vinha dos palácios de Provença lá da França. Continuando sobre a cantiga do amor, a cantiga de amor, então nós tínhamos um homem, como eu disse, que prestava vassalagem amorosa. O que é prestar vassalagem amorosa? O homem se coloca aos pés de sua dama. Então, o eu lírico, ele se torna submisso à amada. Mas lembrem-se, nas cantigas de amor, o eu lírico vai sofrer porque ele nunca vai ter essa realização amorosa. Então, é um amor impossível, né? É um amor platônico, tá certo? Mas essas produções trazem bastante essas situações que aconteciam lá na nobreza. Ainda no campo, tá, das cantigas líricas, nós temos também a cantiga de amigo. Diferente da cantiga de amor, a origem da cantiga de amigo é de uma origem mais popular. Vem ali da região ibérica, né? Então, nós temos o que na cantiga de amigo? Nós temos um eu lírico feminino, tá certo? Que estará sofrendo pela ausência de seu amigo que foi lá para as cruzadas. Como assim sofrendo pela ausência de seu amigo? Amigo nesta época não tem o mesmo significado que amigo para os nossos dias de hoje. Amigo naquela época era amado. Então, ela estava sofrendo porque o seu amado foi para as cruzadas, foi para as batalhas, né, que eram muito comuns naquela época. O que vem a ser então o que esse eu lírico faz na cantiga de amigo? Ela confessa, ela fica a cismar, ou seja, a falar sozinha sobre essa questão do seu sofrimento pelo seu amado estar longe. Então, geralmente, ela vai se desabafar com a mãe, né, com a amiga, com algum elemento da natureza, tá? Algum ente querido, em relação a esse sofrimento, a essa angústia. É muito comum, como eu já disse, o uso, né, de termos mais simples, até por conta, né, da cantiga de amigo ser de uma origem mais popular, né, do povo daquela época. Agora, gente, nós vamos para o outro estilo, né, a outra classificação de cantigas, que eram as cantigas satíricas, né? A palavra satírica vem de sátira, para quem não se recorda. Dentro desse campo das cantigas satíricas, nós temos duas classificações também, que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Tomem bastante cuidado, prestem bastante atenção nas características dessas cantigas, porque ambas são muito parecidas, tá? Apenas, né, o que vai diferir a cantiga de escárnio com a de maldizer, por exemplo, é no aspecto de ser direta ou indireta. Como assim? A cantiga de escárnio, ela tem a característica de crítica indireta,
ela usa a ambiguidade, o humor e a ironia. Observem a cantiga de maldizer. Ela também é uma crítica, mas esta daqui é uma crítica direta, ou seja, a cantiga de maldizer, ela explicita, ela deixa muito claro para quem que é essa crítica. Porém, com base na cantiga de escárnio, a de maldizer ela acaba sendo mais agressiva, com palavras grosseiras, ao ponto até de trazer palavrões, palavras de baixo calão. Então, as duas têm características comuns, mas a cantiga de maldizer ela é mais direta, ela é mais grosseira, né, ao ponto mesmo de ofender aquela pessoa que está sendo citada ali em seu texto. Bom, saindo aí do campo da poesia, como eu já havia citado, nós temos manifestações na poesia e manifestações na prosa. Então, na prosa, nós temos aí a prosa medieval, que é aquelas, como eu comentei, as mais conhecidas, né, do rei Arthur. Então, as prosas medievais, elas também estavam muito voltadas e ligadas às questões religiosas. Então, a maioria dos textos dessas prosas traziam passagens bíblicas, histórias, né, do período divino, em que os cavaleiros também eram representantes de Deus, né? Eles eram aqueles que levavam, né, o cristianismo para todas as regiões onde eles passavam. Dentro dessas prosas, nós temos algumas divisões, alguns ciclos que ficam conhecidos como os seguintes. O ciclo clássico, que é aquele que traz os heróis gregos romanos, tá? Nós temos o ciclo francês, que também é conhecido como ciclo carolíngio, que é a fase de Carlos Magno, né, e os seus 12 pares. E, por último, nós temos o ciclo bretão ou ciclo arturiano, que é o período em que nós temos as histórias do rei Arthur e os seus cavaleiros. Aqui, gente, como abordagem das prosas, né, traz-se aí na apostila de vocês uma prosa muito conhecida, tá certo? Muito famosa mesmo, que traz, né, passagens bíblicas, como eu disse, era muito comum, até mesmo essas produções tinham esse foco, né, religioso. Então nós temos aqui a Demanda do Santo Graal, que por sinal, gente, é maravilhoso. Esse livro é envolvente, é fantástico, dá vontade mesmo de você voltar lá na Idade Média, sabe? E viver todo esse momento com o rei Arthur e os seus 12 cavaleiros, né? Os cavaleiros medievais. Então, o que de fato traz nessa obra? A Demanda do Santo Graal, na verdade, é o famoso encontro, né, que o rei Arthur fazia com os seus cavaleiros no período da Páscoa, onde eles se reuniam, né, para se organizarem, para irem em busca do famoso vaso sagrado. Vaso sagrado este que, segundo a história, né, inclusive a Bíblia nos trazem, é o vaso onde no momento da crucificação de Cristo, o José de Arimateia colhe o sangue de Cristo com esse vaso, por isso o vaso sagrado. Então nós temos lá a união, né, de guerreiros cristãos, que se reuniam, né, no período da Páscoa em busca desse vaso sagrado. Uma outra observação em relação a esta obra, talvez com esses nomes, né, no caso aqui o Galaás, que é um dos principais guerreiros, né, um dos principais protagonistas da Demanda do Santo Graal, até por conta, né, dele ser o único cavaleiro que consegue se manter puro, porque naquela época os cavaleiros eles tinham que fazer também o voto de castidade, assim como os padres faziam. Então, esse livro, gente, também vai aparecer o famoso cavaleiro Lancelot, a rainha Gulliver, né, o famoso triângulo amoroso que acaba rolando, né, entre esses personagens. Portanto, é uma obra que traz, né, questões da Bíblia, questões religiosas. Por isso que fica conhecida, né, como uma simbologia católica. Agora, gente, é com vocês, tá certo? A gente encerra aqui por enquanto, né,
sobre o assunto trovadorismo. É claro que nos momentos das nossas correções teremos aí algumas retomadas do assunto, assim como a gente faz em salas de aula, né? Nossas correções coletivas, comentadas. Eu peço a vocês, então, que voltem às páginas desse assunto, façam uma leitura, retomem, se for o caso, esses slides e façam os exercícios aí solicitados para vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom mesmo estar com vocês, mesmo que distante, tá certo? Mas eu acredito que assim vai dar para vocês matarem um pouquinho a saudade de mim. E ó, realiza, tá? Organizem-se, que logo logo nos reencontramos. Beijo, gente. Tchau, tchau.